Muito boa tarde a todos. Em primeiro de tudo, começo por agradecer o convite que me foi formulado pela organização, mais concretamente a pessoa do professor Nuno Moutinho. Agradeço também a vossa insistência para estarem aqui até esta hora, porque nós já sabemos que o dia vai longo e muitas vezes a esta hora as pessoas querem estar mais a caminho de casa ou então a andar pela cidade para ver outras coisas do que propriamente para estarem aqui metidos numa sala e a ouvir as pessoas a falarem. Mas por isso eu sinto grato pela vossa presença. Antes de iniciar a minha apresentação, gostaria de dizer que vocês não devem estar à espera de muita coisa, porque na hora do almoço alguém perguntou-me pela idade e eu fiquei na mesa e dissesse que eu rondava uns 29 anos. Depois houve quem até baixasse um pouco mais e dissesse que seria à volta dos 14. E eu concluí que não, que era 13. Então, uma pessoa com tão pouca idade não se pode esperar muita coisa, não é? O trabalho ou a minha apresentação que eu vou fazer hoje será uma observação abrangente sobre a evolução e o processo, sobretudo as implicações tecnológicas, sobretudo a implicação das tecnologias, dos média e da estruturação do ambiente de negócios em Cabo Verde, mas é um cruzamento de olhar que também vai rabiscar muito daquilo que foi o trabalho que eu desenvolvi recentemente com o professor Jorge Pedro Sousa na Universidade de Fernando Pessoa, onde desenvolvi um pós-doutoramento. Dei comigo a dada altura da vida dizer que eu queria fazer algumas coisas mais, porque na verdade eu terminei o meu doutoramento em 2010 e até fui fazendo outras coisas, e quando o Nuno disse que tem uma atividade cívica ativa, o que ele quis dizer é que eu fui experimentando a política, ele não quis dizer. E eu tive 4 anos como presidente da Assembleia Municipal aí do Tarrafal, que é o meu município de nascimento, não propriamente onde eu resido mais tempo, porque eu resido na capital do país, que é a cidade da Praia, mas pronto, nós temos sempre aquela vinculação à terra de onde nós partimos, e eu fui desempenhar essa função por 4 anos, e foram tempos muito absorventes em termos de correria entre a capital do país e o atendimento às necessidades que a função do Presidente da Assembleia exigia, reuniões e um conjunto de coisas. As atividades académicas amorteceram um bocado, sobretudo na parte da investigação. Continuei a dar aulas de uma forma contínua, como eu tinha vindo a desenvolver desde 2010, mas entre 2016 e 2020 atenuei um bocadinho o trabalho de investigação e em função disso, quando terminei a minha função e depois vi que na política, sobretudo aquela política de terreno, não havia tantas virtudes, eu decidi voltar para o mundo académico e decidi continuar o meu trabalho de investigação. Foi daí que entrei em contato com o professor Jorge Pedro Sousa e nós começamos a esboçar ideias que vieram acabar por resultar nessa investigação que vem também dar continuidade ao trabalho que efetivamente eu vinha desenvolvendo, porque desde a licenciatura já tinha algum interesse no campo da economia e da comunicação. No mestrado já tinha feito a minha dissertação sobre a concentração das empresas de comunicação e os seus efeitos sobre a estruturação do ambiente da liberdade de imprensa. A política de comunicação é um ramo também que surge sobretudo a partir dos anos 80
mas é um ramo que emerge a partir do campo da economia e da comunicação para ajudar-vos a compreender, sobretudo, as relações de poder, não é? Sobretudo o poder político, as forças que regulamentam o setor da comunicação, e basicamente esse também é o conteúdo da minha tese de doutoramento de 2010. Portanto, eu tenho vindo sempre a trabalhar nessa área da política, da economia e da comunicação, pelo que o trabalho de pós-doutoramento veio dar continuidade à sequência das investigações que eu tinha vindo a fazer. Feito este enquadramento, gostaria de dizer que acho que não sei o que é que se está a passar, mas isto está a avançar sozinho, não é? Não sei se tem a ver com a idade que eu não revelei. Melhor as setas, usar as setas sempre. Ok, acho que agora já. O rato se calhar empancou. Usar as setas. Ok, vamos dar continuidade. Então, eu gostaria de chamar a atenção ao facto de, para nós, sobretudo que investigamos a partir de Cabo Verde, é importante essa vinculação do nosso trabalho também à área da economia, da comunicação, uma vez que se temos dificuldades em encontrar trabalhos desenvolvidos no campo da comunicação, lato sensu, muito mais difícil ainda conseguir encontrar trabalhos específicos sobre determinados setores, porque são países, realidades onde há uma certa carência em termos de investigação. O campo da economia, da comunicação, é um campo que se funda a partir de uma interconexão entre vários campos científicos que estão adjacentes. Temos o campo das tecnologias, que hoje ditam, sobretudo, a orientação de muitos dos estudos que são feitos no campo da economia e da comunicação, mas também nós encontramos a integração de setores como as telecomunicações, a política, que é, sobretudo, uma componente importante, e a economia, as regulações mediáticas, para, sobretudo, discutir essa correlação de forças que existem entre os diferentes agentes que operam no tecido social e, sobretudo, também para discutir como é que se constrói essa estrutura de definição daquilo que é o processo de construção dos significados sociais, porque, em última análise, é isso que está em causa. Quando nós falamos do processo de mediação ou do desenvolvimento da comunicação mediática, nós estamos a falar de criação, através do processo de significação, de uma orientação para a sociedade. É por isso que há a luta entre os atores sociais para verem, efetivamente, quem domina o espectro da agenda mediática, e isso tem sido motivo de estudos, não só dos nossos dias, mas começa desde todo o percurso, ou metade do percurso do século XX, foi praticamente direcionar a um estudo sobre o processo de agendamento, no sentido de ver qual é quem domina a agenda pública através do processo de definição dos significados sociais a partir de uma orientação coletiva que é feita a partir dos média, com vista a conseguir direcionar a massa para um determinado sentido, que é o sentido que efetivamente pretende dominar a formação da opinião pública. O que é que nós pretenderíamos explicar no âmbito desta nossa comunicação? Desde logo, perceber como é que as tecnologias têm influenciado, não é, o processo da construção do sistema mediático do nosso país, e também como é que elas, as tecnologias, têm contribuído para o reposicionamento dos setores mediáticos, dos sistemas mediáticos de uma forma geral.
porque, de um lado, é um país que está desgarrado de todos os continentes, está mais próximo do continente africano, mas está desgarrado de todos os continentes, e depois, que é periférico, se nós olharmos para a divisão que a teoria da independência faz do centro, dos países do centro em relação aos países periféricos. Nós podemos considerar que Cabo Verde é um país periférico pela sua natureza e pela estrutura económica e pela sua participação na definição da agenda internacional, mas há uma segunda insularidade que se vive dentro do próprio país, que é das diferentes ilhas em relação aos centros internos do país, os centros do poder. Por exemplo, da Ilha do Maio em relação à Ilha de Santiago. Ou ainda pior, da Ilha da Brava, que por vezes que só é acessível através do barco porque não tem um aeródromo e às vezes os barcos avariam-se e as pessoas têm praticamente um mês sem poder sair da ilha. Então, nós estamos a falar de um país que tem várias dimensões da insularidade. A insularidade não é só estar desgarrado dos continentes, é nós estarmos desgarrados uns dos outros e termos dificuldade em fazer essa conexão. E aí também a tecnologia pode ter algo a nos ensinar. Tenho aqui alguns indicadores económicos do Cabo Verde que poderão ser consultados também na internet. Eu vou passar à frente e pergunto como é que está composto o ambiente mediático neste país que é Cabo Verde, neste país de dupla insularidade. Temos de um lado os meios públicos, temos os privados, temos os comunitários e temos os meios diplomáticos de vários outros países, como Portugal, França, que participam e são de acesso em sinal aberto em Cabo Verde e que participam nessa construção da significação e da identidade do cabo-verdiano, porque o cabo-verdiano não se constrói só a partir daquilo que os meios de comunicação social nacionais emitem no seio da sociedade, mas a partir dessa relação que existe. Da parte do Estado de Cabo Verde nós temos duas televisões, sendo que uma tem uma vocação mais generalista e também participa na comercialização da publicidade, que acaba por criar algum ruído com os setores privados que são deficientes e que ao mesmo tempo reivindicam a exclusividade porque entendem que o Estado não pode estar a fazer, a fornecer aos meios públicos três mecanismos de financiamento, que é o orçamento do Estado, depois a taxa que recai sobre os cidadãos e, posteriormente, também a comercialização da publicidade sem nenhum limite de tempo, porque, na verdade, as empresas públicas de comunicação não têm nenhum estabelecimento, pelo menos cá em Portugal, devido a vários combates que houve da parte dos privados, chegou uma altura em que o próprio governo estabeleceu um limite de tempo em que a RTP poderia passar a publicidade, considerando o tempo, os minutos que poderia emitir publicidade em cada hora de emissão. Ali em Cabo Verde não existe nada disso. A estação pública tem a possibilidade de emitir toda e qualquer publicidade que tiver acesso ou que conseguir contratualizar com os anunciantes, sem deixar grande margem de possibilidade de negócio para as empresas privadas que praticamente se definham e vivem muitas vezes à base de profissionais muito mal remunerados, por um lado, e estagiários de longa duração, porque muitas empresas privadas apostam sobretudo na vinculação dos estagiários por um tempo limitado. Quando se aproxima o período de tempo em que já as pessoas começam a requerer mais e também os vínculos podem ser mais firmes, começam a desvincular dessas pessoas e procurar novas pessoas. Portanto, nós temos no processo do surgimento das televisões em
política que emerge a partir de 1984, nós temos mais duas etapas importantes, que é 2007, quando o governo, então liderado por José Maria Neves, entendeu que deveria privatizar o espectro televisivo. Na altura, atribuiu 5 licenças de televisão, e eu fui crítico na altura porque para o ambiente económico tão frágil e depois exigir aos concorrentes que apresentassem um projeto e meios de financiamento para 15 anos, o que significa que eles teriam que ir ao banco para contratualizarem créditos para poderem concorrer ao concurso, passando o pleonasmo. E depois disso, ter um mercado tão diminuto, 5 licenças para canais de sinal aberto era manifestamente algo que era impensável, que todos conseguissem se ingrar no mercado e colocaria os próprios projetos em risco, porque eu acho muito, de certa forma, não chamaria isso de irresponsável, mas é quase lá perto, dizer, por exemplo, aquilo que era o discurso político da altura, que nós vamos licenciar 5 e o mercado escolhe quem fica e escolhe quem sai. E eu, na altura, eu fui bastante crítico a essa política e a verdade é que das 5 licenças atribuídas, apenas 2 conseguiram entrar em funcionamento, conseguiram materializar o projeto de televisão, e dessas 2 nós temos a Record, que toda a gente já conhece, que tem uma estrutura que nem sequer nós podemos discutir aqui, tem capacidade de manter com o seu canal, ainda que não houvesse um mercado efetivo, um mercado económico, e nós temos aqui ali que foi tentando singar o mercado, mas com tantas dificuldades que ainda hoje não consegue vingar. E temos também os projetos privados que surgiram, outros projetos privados que surgiram sobretudo de uma nova ruptura em termos de distribuição dos sinais da televisão em Cabo Verde, em que implementou-se a televisão digital terrestre. O governo criou uma empresa em 2016 que batizou o nome de Cabo Verde Broadcasting, que tinha a função de implementar esse projeto de televisão digital terrestre, a partir do qual nasceu então uma remanescente em termos de capacidade para alojar novos canais, e em função disso negociou-se novos canais de televisão que têm estado a surgir no nosso mercado. Temos a TVA, que é a televisão de África, que surgiu a partir de uma empresa de audiovisual que é a Green Studio, que tem tido um percurso interessante em Cabo Verde, sobretudo um percurso económico, porque conseguiu ganhar algum dinheiro nesse mercado e evoluiu para um canal de televisão. Temos a TV Cidade, que nasce de um projeto de uma rádio, que é a Rádio Cidade, que está também paredes meias com uma igreja, que é a Igreja Mundial dos Milagres, que nasce a partir de dissidências da Igreja Universal em Cabo Verde. Não é? Pessoas ligadas à Igreja Universal entraram em conflitos e houve quem saísse de lá para criar a Igreja Mundial dos Milagres em Cabo Verde, porque é em Cabo Verde que essa igreja existe, e essa igreja vai criar então a Rádio Cidade, que há menos de um ano atrás criou a TV Cidade, creio que está com menos de 6 meses a funcionar no mercado cabo-verdiano. Não vou perder muito tempo a analisar aqui os jornais, porque de todos esses jornais que vocês estão a ver aqui, apenas o primeiro, o Expresso das Ilhas, é que mantém uma edição impressa ainda. As outras edições, os outros jornais acabaram todos por afundar-se em termos de capacidade de continuar a editar o jornal impresso, e hoje nós temos o A Nação apenas distribui aquilo que seria a sua edição impressa a partir de um ficheiro PDF que eles enviam para as pessoas por e-mail, pelo Facebook, pelo Messenger, tudo, aproveitam as plataformas digitais para fazer canalizar. Basicamente não despediram os seus funcionários, continuaram porque com eles aconteceu em plena pandemia. Em 2020 interromperam a edição, dizendo que depois voltariam posteriormente, mas daquilo que os sinais apontam, a empresa que tem esse jornal, a Nação, que é a Alfa Comunicações, acho que está em processo de desinvestimento no setor
da imprensa escrita, até porque neste momento está a preparar uma rádio que já está neste momento a produzir conteúdos para, e está na fase experimental, que é a Rádio Alfa, e que também, associado ao projeto da rádio, ele já tem uma licença de televisão experimental, o que significa que estão em processo de migração para o campo audiovisual e estão a dar pouca atenção ao jornal dos montes que habituou os cabo-verdianos, porque é um jornal que nasce em 2007 e vem desaparecer agora. O A Semana nasceu em 91 e desaparece em 2006, porque em 91 aparece muito associado a um dos partidos políticos cabo-verdianos, que é o PAICV, e tudo indicava que o seu canal de alimentação era via esse partido político, e quando o PAICV perde as eleições em 2016, o A Semana também sai das bancas. Portanto, nós temos uma situação em que muitas vezes os jornais aparecem muito ligados aos partidos políticos, e na minha tese de doutoramento eu tinha chamado a atenção para uma questão que eu chamo de capital ideológico. Capital não no sentido de ser potencialidades, mas capital mesmo no sentido de dinheiro. Mas não é um capital que vem do mercado, é um capital que vem sobretudo de prestação de serviços aos partidos políticos, e nós encontramos muitas vezes os jornais, como não conseguiam um sucesso no mercado e iam tentar manter-se por via de criação de vínculos com determinados partidos políticos, e isso acabava também por comprometer sobretudo a sua independência. Vou dar um salto em frente porque nós já estamos avançados e eu gostaria de chamar a atenção para o ponto de honra da nossa apresentação, que é o nascimento dos jornais ou das plataformas de comunicação digital em Cabo Verde. Nasce, sobretudo, a partir dos primeiros anos do ano 2000. Sobretudo, a partir das comunidades cabo-verdianas, aqui é uma coisa interessante, porque eu acho que essa experiência quase só Cabo Verde, ou terá havido poucos países que fez o percurso que Cabo Verde fez. Ou seja, não foram os cabo-verdianos nativos ou que viviam em Cabo Verde que criaram os primeiros jornais digitais. Os primeiros jornais nasceram nas diásporas cabo-verdianas, nos Estados Unidos da América e na Europa. Portugal, nasceu o primeiro jornal por volta de 2001, 2002, que é o jornal Africanidades. Nos Estados Unidos, o primeiro jornal é o Visão Online, que nasce também no ano 2001. E quem eram essas pessoas que promoviam os jornais online a partir dos Estados Unidos da América e de Portugal? Eram pessoas que estavam associadas ao Jornal da Semana, que nós tínhamos visto agora, que depois de ter havido uma ruptura política em 2001, com a chegada, sobretudo, do multipartidarismo e da democracia, o PAICV, que já vinha no governo de 75 até 91, saiu do poder. Essas pessoas trabalharam no jornal público que havia na altura, que era o Voz do Povo. Depois, quando houve a ruptura política, entraram em rota de colisão com o novo governo que foi formando, que é o governo liderado pelo Movimento para a Democracia, o novo partido que surgiu em 90 e ganhou novas eleições em 91. E essas pessoas, como não conseguiam uma coabitação pacífica com o novo partido político, porque o jornalismo em que foram desenvolver, a partir do Jornal da Semana, foi um jornalismo de combate político, e isso fez com que também o governo também lhes combatesse. Houve combate de parte a parte. E isso fez com que essas pessoas saíssem de Cabo Verde. Uns vieram para Portugal, outros foram para os Estados Unidos, e começaram a surgir, então, projetos ligados à comunicação social na diáspora cabo-verdiana. No estudo que nós fizemos, com a supervisão do professor Jorge Pedro Sousa, passamos ali um questionário aos profissionais da comunicação social em Cabo Verde, para tentar perceber essa incidência da tecnologia na construção dos negócios mediáticos no país, mas tentamos sair daquela visão um pouco tradicional, porque muitas vezes quando nós fazemos estudos ligados
à comunicação social, nós privilegiamos apenas a classe jornalística para serem inquirida. E no nosso caso, nós procuramos abranger todos os profissionais da comunicação social, desde os editores, administradores e pessoas que trabalham, por exemplo, no circuito publicitário, na angariação da publicidade. Não inquirimos os condutores, porque estes não tinham informações assim relevantes para nos dar. Incluímos no nosso corpo de análise pessoas que trabalhavam a parte da edição, mas também pessoas que trabalham a parte administrativa e a parte comercial das empresas de comunicação, uma vez que, se o nosso objetivo era compreender essencialmente os negócios jornalísticos, não é só os jornalistas que sabem nos explicar os negócios, todos aqueles que participaram no espectro de montagem da própria empresa também teriam uma palavra a dar, e foi nesse sentido que ampliamos o nosso público. Pronto, Cabo Verde não é um país que tem assim tantos jornalistas, nós fizemos e profissionais da comunicação, fizemos um imenso esforço para chegar mais além em termos da quantidade de pessoas a serem abrangidas, mas não foi assim, não tivemos tanta sorte. Como nós podemos ver, temos aqui pouca densidade de jornalistas associados aos jornais, apenas 8,2%. A rádio, nós temos 36% de jornalistas ligados à rádio. Isso deve-se essencialmente ao facto de a rádio existir em maior quantidade em Cabo Verde, em termos de órgãos de comunicação social, e em termos da televisão. Embora a televisão seja um meio que tem, ou seja, que existe em menor quantidade, se assim podemos dizer, porque na altura que nós aplicamos o inquérito não chegamos ainda a essas novas televisões que eu apresentei há bocado, que nasceram da TDT, mas ficamos pelas televisões tradicionais que existem aí, que é a televisão do Estado, a TIVER e a Record Cabo Verde. E nós temos aqui 31% da população, uma vez que a televisão engloba o maior número de pessoas dentro do seu processo produtivo. Produzir a televisão exige muito mais meios humanos do que produzir a rádio, por exemplo. E por isso é que, embora tenhamos muito mais rádios, mas nós encontramos aqui um equilíbrio praticamente em termos de pessoas entre um e outro meio. Uma outra questão importante é ver aqui, olhar para a propriedade das empresas. Em Cabo Verde, sobretudo, da vinculação dos jornalistas às empresas, ou dos profissionais que responderam ao nosso questionário às empresas, porque em Cabo Verde sempre ouve-se o comentário o Estado é o maior empregador dos jornalistas em Cabo Verde. Nós saímos daquilo que se ouve e fomos para a prática e fomos tentar fazer um mapeamento dos profissionais e vimos que, efetivamente, nós temos praticamente 60% da população, pelo menos, que manifestou a sua posição em relação ao nosso questionário, eram pessoas que trabalhavam para órgãos de comunicação social do Estado, sendo que o Estado, como eu vos disse, tem apenas 2 televisões e 3 canais de rádio, e nós encontramos no espectro mediático cabo-verdiano mais de 20 canais de rádios, por exemplo, se contarmos com as rádios comunitárias, as rádios comerciais e outras. E de repente, de todos esses meios que existem em Cabo Verde, é o Estado que tem praticamente com muito menos meios em termos de número, mas que emprega a maior parte dos profissionais da comunicação social. E nós temos, a maioria das pessoas eram pessoas que já vinham de muito tempo. Isso mostra-nos um elemento, dá-nos um indicador muito importante, que nos últimos tempos não tem havido uma política de contratação frequente dos jovens que acabam as suas formações, porque se nós repararmos, a maioria das pessoas que aqui responderam ao questionário são pessoas com o quadro da instituição. Quadro é quando se vem da função pública, ou então por contrato por tempo indeterminado, que é quem ganha vínculo quando a sua empresa se rege pelo Código Laboral. E então nós temos aqui essas duas situações que basicamente o que nos mostra é
é que as pessoas que dominam os órgãos de comunicação social em Cabo Verde são aquelas que foram se integrando e foram se vinculando ao Estado, sobretudo, durante esse percurso que Cabo Verde fez nos últimos 20 anos, e as empresas menores praticamente não dão às pessoas muito espaço também para ganharem vínculo, e até porque também têm dificuldades económicas para poderem alimentar todo o quadro que poderiam querer incorporar. Vejamos aqui um elemento importante que é o salário. Nós podemos ver que a maioria das pessoas tem um salário que ronda, aqui no vermelho, ronda os 40 e 80 mil escudos cabo-verdianos, que é qualquer coisa como 360 euros a 750 euros, mais ou menos nesse intervalo entre os 350 e os 700 euros, o que nos mostra que o salário não é assim também algo muito cativante, não é? Nós temos praticamente 50% da população inquirida a nos posicionar. E se nós correlacionarmos esse gráfico com o anterior, se nós virmos que anteriormente a maior parte das pessoas diziam que ou são quadros da instituição ou têm contrato por tempo indeterminado, são pessoas que já levaram pelo menos mais de 5 anos a trabalhar nas empresas onde se encontram, estar nesse intervalo de salário também não é muito cativante para os profissionais da comunicação no país. Quando perguntamos se as inovações tecnológicas alteraram completamente o modelo de negócio da comunicação social, podemos ver que uma massa de 50% da população inquirida entende que sim. E nós entendemos que esse sim não é só 50% diz que concorda em parte, e nós temos 31% que concorda totalmente. Basicamente, 82% da população inquirida defende que houve uma alteração com a implementação das tecnologias nas empresas mediáticas cabo-verdianas. Nós não vemos as coisas por esse prisma. Entendemos que o modelo de negócio que foi desenvolvido pelos médias tradicionais, sobretudo de angariar a sua audiência, para a partir da audiência fazer o comércio de atenção mediática junto dos anunciantes, é um modelo que continua prevalecente em Cabo Verde, inclusive para os médias tradicionais, porque quando nós vamos questionar-nos sobre as fontes de receitas das suas empresas de comunicação social, havemos de ver que praticamente ninguém fatura fora de Cabo Verde. E se ninguém fatura fora de Cabo Verde e toda a cadeia financeira de alimentação das empresas mediáticas é sediada nos setores tradicionais, que é a publicidade, que são os incentivos do Estado e pouco mais, então aquilo que eles entendem como uma mudança de modelo de negócio, eu diria que é outra coisa. Eles olham para a aplicação da tecnologia nos processos produtivos e talvez expandem isso para o próprio campo do negócio em si. Quando olhamos, por exemplo, para a questão da transição dos novos meios, diria transição, ou também poderíamos dizer convergência entre os meios tradicionais e os novos meios, e nós procuramos perceber, a partir desse público inquirido, para percebermos o que é que define esse processo de negociação entre as gerações mediáticas anteriores e os novos meios, e vejamos que a maioria das pessoas entendem que existe uma complementaridade entre esses meios. Eu também, aqui na minha problematização, eu discordo dessa abordagem, na medida em que complementaridade entre meios significaria que os meios não estariam numa situação em que praticamente absorviam o público um do outro. Eu entendo que pode haver complementaridade de fontes de receita dentro da empresa, mas os meios tradicionais e os novos meios, ainda que estejam dentro
do mesmo suporte empresarial, são produtos que estão em constante concorrência um com o outro, porque se os meios tradicionais conseguem perder público para os novos meios, então eles concorrem entre si. Agora, são elementos complementares para as empresas mediáticas enquanto fontes de receita. Olhando, por exemplo, para o público, voltando à questão inicial que eu coloquei, Cabo Verde como um país que tem um público de 500 mil pessoas residentes e 1 milhão fora. Agora, qual é o público que geralmente os profissionais da comunicação social de Cabo Verde têm tendência a atender? Se nós olharmos para isso, basicamente são os cidadãos nacionais residentes no país e na diáspora. Agora, aqui há uma dissonância em termos da tradução deste público da diáspora, porque há uma preocupação aqui em chegar à diáspora, mas quando nós fazermos uma correlação de dados, vamos perceber que não há uma preocupação, ou pelo menos uma estratégia de trazer as receitas da diáspora para o país. Não é? Há uma preocupação de desenvolver conteúdos porque se tem a noção de que Cabo Verde é mais do que as pessoas que ali residem. Mas quando se vai olhar para as fontes de receita das empresas de Cabo Verde, as fontes são nacionais e não são fontes que estão fora do país. Avançando um pouco mais, porque nós não temos assim tanto tempo mais, diria que, grosso modo, as tecnologias são incorporadas nas empresas mediáticas cabo-verdianas mais como mecanismos de facilidade em termos de produção dos conteúdos, mas também mecanismos para a divulgação e a distribuição dos conteúdos. Há uma dificuldade muito grande que é traduzir essas tecnologias, essa aplicação e essa aposta na tecnologia em receitas que favoreçam o funcionamento das empresas mediáticas. Eu ficaria por aqui e